Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dominus Evangelização e Marketing. E o tema deste vídeo é Persona, por que você deve criar uma para a sua comunidade? Você já deve ter ouvido falar da necessidade de nós definirmos qual o público que nós queremos atingir para um determinado projeto, uma determinada ação, principalmente quando a gente fala de comunicação, né? Então, eu vou fazer um folder, eu vou fazer um jornal, qual é o público que eu quero atingir, qual é o público que eu desejo atingir. A persona, ele é uma classificação, basicamente de público, mas é uma classificação um pouco mais detalhada. Como o nome diz, persona é um personagem. É um personagem que eu crio, baseado numa análise, e aí eu vou falar um pouco sobre como isso se estrutura, para poder atuar num projeto, para poder atingir, através de objetivos, essa persona que eu criei. Então, esse é um conceito bastante utilizado no marketing digital, no inbound marketing, no marketing de conteúdo, mas também já é bastante usado na gestão de projetos, desenvolvimento de projetos estratégicos. As startups, por exemplo, usam bastante esse modelo de construção de público mais detalhado, que são as personas. Então eu vou aqui rapidamente trazer um conceito para você, eu vou ler aqui. A gente tem um conteúdo sobre esse tema no nosso blog e você pode ter acesso a ele, ele está lá disponível. A persona, como o nome sugere, é um personagem criado para ajudar você a compreender melhor quem é a pessoa que você precisa alcançar, pela sua mensagem que você produz. Para definir uma persona, é necessário ter contato com o público-alvo, com quem você, na maior parte do seu tempo, você está se relacionando. Quando você tem contato, rapidamente você consegue fazer uma análise, né, desse público. Então isso vai lhe ajudar para definir a persona. Se você possui uma base de paroquianos, por exemplo, um cadastro dos seus paroquianos, dos seus dizimistas, dos seus agentes pastorais, essa base lhe ajuda a entender quem são as suas personas. Isso já vai fazer sentido para você ter esses dados. Por exemplo, eu tenho lideranças com idade entre 50 a 60 anos, 60% são pessoas com 50 a 60 anos e são mulheres. Então eu já tenho alguns dados que me ajudam a construir essa persona. Então esses dados vão ser fundamentais para a sua análise. Você precisa fazer essa investigação para poder montar a persona. Então, quando você vai desenvolver um projeto, você pode pensar, ao invés de você simplesmente classificar o público, você criar um personagem. E aí eu quero trazer algumas questões que vão te ajudar a definir uma persona. A primeira coisa é quem é o seu potencial evangelizando. Então, características físicas e psicológicas. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto que é um grupo de oração só para homens. Eu quero atrair os homens para um grupo de oração, certo? Então, vamos lá. Quais são as características físicas e psicológicas desses homens que você deseja atrair? Aí você precisa observar alguns dados para lhe ajudar nessa construção. Então, na minha cidade, eu tenho um número de homens com idade entre 30 a 40 anos, ali uma média de 60% da população masculina tem essa idade. Isso é um dado importante, anote isso. Outra coisa é que nós temos um grande número de homens, hoje a cidade que eu moro tem um grande número de homens que são alcoólatras. Isso é um dado interessante. Então você vai reunindo informações físicas e psicológicas e aí você pode colocar isso de forma organizada num documento.
Lá no site, nesse blog post, eu mostro um exemplo prático de como estruturar a persona lá, os itens inclusive, tá? Uma outra pergunta que você deve fazer é que tipo de assunto despertaria o interesse dele sobre a igreja. Então, observe nesse público que você está construindo a persona, quais são os assuntos que mais interessam a ele. Por exemplo, são homens, homem gosta de quê? De futebol. Você vai fazendo uma série de classificação de conteúdos de assuntos que interessam a ele. Isso vai lhe ajudar depois a construir a persona. Quais são as atividades mais comuns que ele realiza? Então, que tipo de coisa ele faz? Ele vai jogar futebol, ele frequenta o bar, ele visita os filhos porque eles já são casados, são homens casados. Então, existe várias atividades que essa pessoa pode realizar e que você precisa trazer isso à tona. Outra coisa é qual o nível de instrução dele, se ele é um profissional, então você pode dar para ele uma profissão, você pode determinar qual profissão esse personagem vai ter. Ele é um comerciante, ele é um empresário, ele é um médico, ele é um professor. Quanto mais você fizer esse desenho, ele for mais organizado e mais segmentado, melhor vai ser. Quais são os desafios que ele enfrenta? Que tipo de obstáculo ele quer superar? Então, você vai descrever lá, ele tem problemas com a esposa, com os filhos, no caso eu dei o exemplo de ele ser alcoólatra, ele quer superar o desafio do alcoolismo, então você vai trazer esses itens. Que tipo de informações ele consome, quais veículos, né? Ele costuma ver, por exemplo, tudo que refere-se às notícias dos clubes de futebol. Ele acessa sites ligados a futebol, ele assiste TV, ele costuma utilizar as redes sociais. Então, você vai fazer ali uma lista do que ele costuma consumir e quais os veículos que ele utiliza. E outra coisa é quem influencia as decisões dele, né? Por exemplo, se eu convidar esse homem para um retiro, quem que influencia ele a ir para um retiro? Então, você vai também buscar responder a essa pergunta. Feito isso, você pode criar a sua persona e aí lá no site você digita lá na busca, lá persona, já vai aparecer o blog post, tem um modelo que você pode utilizar para desenvolver isso. Mas também você pode dar um nome para esse personagem, né? E baseado na construção dessa persona, depois você pode produzir conteúdo para o site da paróquia, para as redes sociais, pensar num evento evangelizador baseado nesse personagem, porque você construiu ele baseado numa característica comum de vários homens. Então isso vai provavelmente te dá muito mais sucesso nas suas atividades evangelizadoras. Então eu quero convidar você mais uma vez a ir lá no site da Dominus, né, dominuscomunicação.com, e a acessar esse blog post. Lá no nosso blog tem esse conteúdo sobre como criar personas de forma mais detalhada, o passo a passo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, né? Convido você a se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo as notificações dos nossos vídeos, né? E que o nosso coração permaneça na evangelização. Deus abençoe.